Bom, boa noite, galera. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mapa genético, né, que a gente construiu no trabalho da disciplina do professor Augusto. Basicamente, a gente está reconstruindo um mapa que já foi construído em 2001 por Fishman, tá? Nesse trabalho do Fishman, basicamente foi tentar estudar um pouco sobre eventos de datação e especiação, né, usando uma estratégia de identificação de locos com distorção de taxa de transmissão, né, em uma população experimental, basicamente uma população F2, que foi sintetizada a partir do cruzamento biparental entre duas linhagens endogâmicas puras, né, uma delas do gênero Mimulus guttatus, né, a M62, e uma outra, a SF5.4, que é a Mimulus nassutus. Bom, essas populações F2, elas foram semeadas em casa de vegetação, né, em um delineamento inteiramente casualizado, e eles coletaram dados fenotípicos para 16 caracteres diferentes, né, e também, além disso, genotiparam também, logicamente, essa população, com um total aí de 255 marcadores, sendo que desse grupo total de 255 marcadores, 27 eram microsatélites, outros 4 eram baseados em informação gênica, e outros 224 era baseado em marcadores FLP. Eles construíram um mapa genético com o software MapMaker 3.0, com rodadas exaustivas de observação do padrão observado no mapa, né? Como, por exemplo, marcadores que poderiam estar influenciando muito no tamanho do mapa, ou marcadores que poderiam estar reduzindo de forma gritante a verossimilhança global do mapa. Após esse procedimento exaustivo de checagem, eles conseguiram obter o mapa com 1780 centimorgan, né, tendo como referência a função de mapeamento COSAMB, e esse mapa, né, foi subdividido em 14 grupos de ligação, sendo que no final de todo o processo eles filtraram 174 marcadores informativos, né. Bom, após eles construírem o mapa, eles conseguiram rastrear 9 TRDLs, né, que estão vinculados a esses marcadores com desvio de segregação, ou seja, marcadores que desviam da segregação mendeliana esperada, né, de 1 para 2 para 1. E aqui, né, a gente pode observar, né, o padrão do mapa obtido pelo pessoal, né, aqui o que está simbolizado o primeiro grupo de ligação, aqui o segundo e assim por diante, né. Fica bem claro que alguns cromossomos tinham uma densidade menor de marca, outras uma densidade maior, e aparentemente um padrão interessante, né? Principalmente porque o número de grupos de ligação que eles identificaram, que foram 14 grupos de ligação, coincidiam exatamente com o número de cromossomos base da espécie, do gênero Mimulus, né? Então foi um trabalho bem legal e que eles conseguiram realmente observar ao final de tudo, né, que realmente existe uma interação muito forte entre o genoma das duas espécies, né, que eles conseguiram rastrear graças a esses QTLs identificados nessas regiões com desvio de segregação. Bom, agora como os dados já foram mostrados de onde eles vieram, vamos falar um pouquinho mais sobre a descrição desses dados que a gente está trabalhando. No caso, essa F2 ela tinha 287 indivíduos e foram também apresentados com 418 marcadores. E no caso haviam tanto dominantes quanto codominantes para essas classes. E também haviam, e nos codominantes haviam tanto o pai A, o pai B e heterozigoto. Então esses novos marcadores eles estão disponibilizados, inclusive aí pelo site você consegue acessar eles. E nesse arquivo .raw, e as informações são disponibilizadas nele da forma que a gente vai mostrar agora em seguida, que é um cabeçalho, né, falando o tipo de cruzamento que é, e em seguida na linha de baixo o número de indivíduos, que no caso são 287, são 418 marcadores e 16 fenótipos. Em seguida vão vir o nome dos marcadores com asterisco na frente, um espaço, um tab, um enter, e a informação para cada genótipo. Então, aí para cada tipo de marcador vai ser um tipo de codificação. E bom, isso segue as classes genotípicas que estão informadas, né? Que também pode ser visto no tutorial do OneMap, explicando cada uma delas. Uhum.
Bom, e fazendo um gráfico dos tipos de marcadores, que é justamente relacionando com isso, a gente primeiro carrega um map, faz a leitura dos dados, aí aqui as mesmas informações que a gente viu no arquivo, ele vai mostrar aqui, que é o tipo de cruzamento no F2, o número de indivíduos, o número de marcadores utilizados. E pelo OMAP, existem duas funções que você pode usar para ler arquivo. Esse Read Map Maker, ele vai ler arquivos que são com a formatação parecida com o que entrava no Map Maker. E tem uma outra função que chama Read OMAP, que daí é uma formatação específica de arquivo para o OMAP. Essa daqui é a imagem que foi plotada para identificando quais são os grupos de marcadores, e sendo que as pontuações pretas, elas são dados ausentes, no caso. E é importante que analise como está essa distribuição de dados ausentes. Se ela está só no fenótipo ou se ela está só para aquele marcador. De modo geral, a gente vê que essa distribuição ela não está sendo sistemática. Então, tudo bem para análise de dados. E a gente pode observar aí a presença de marcadores dominantes e codominantes, que seriam a coloração ali mais rosinha, o azul e o laranja são pertencentes a marcadores codominantes. E o que não é B, B e não é A seriam os marcadores dominantes. No caso, não A seria Bzão, Bzão ou Bzão A. Só para exemplificar. E, então, agora que a gente já viu um pouquinho como que estão esses dados, como que a gente poderia trabalhar com eles, inicialmente a gente vai fazer uma filtragem dos marcadores, que seriam aqueles marcadores que poderiam estar redundantes, ou seja, a mesma informação, e aqueles com desvio na segregação. E a gente faz isso usando duas funções dentro do OMAP mesmo, e lembrando que esse é o OMAP que está no GitHub, não é o do CRAN, que esse é uma versão mais atualizada e em desenvolvimento. Então, a função para achar redundantes é essa find beans, e que no nosso caso a gente não encontrou nenhuma redundância nos nossos marcadores, então a gente não filtrou nenhum deles. E depois o teste de segregação é feito com essa test segregation e a gente pode plotar esse gráfico. É interessante notar que 15% dos marcadores apresentaram distorção. Embora isso, no próprio artigo base, ela falou que estava sendo analisado que algumas características poderiam sim apresentar desvios de segregação devido às suas características evolutivas. E bom, dado esse motivo, a gente vai considerar depois eles na análise, porque ele pode vir a ser importante. Então, primeiro a gente vai selecionar esses marcadores com segregação e depois também com desvio na segregação, aqui já com desvio. Vai retirar esses marcadores no arquivo original. E aí primeiro a gente vai tirar e vai fazer dois arquivos diferentes. Um arquivo só com os marcadores sem desvio na segregação e um outro arquivo com os marcadores que têm o desvio na segregação. Sim. A gente fez várias manipulações, aí, inclusive com algumas coisinhas em Bash, mas a gente deixou disponível esses dois arquivos ali nos links de cima. E essas manipulações no Bash, a gente fez um scriptzinho pequeno para remover os tab da frente dos marcadores. Basicamente para ver como se fosse uma tabela no R, daí não precisaria ler novamente como o Read Map Maker ou Read Map, porque basicamente seria uma tabela, o que esse script aqui permite. Essa manipulação então só teve como função melhorar facilitar a leitura de dados, não ter como filtragem ou nenhum cálculo específico. Então a gente depois a gente então gerou dois outros arquivos, que são aqueles arquivos que estão disponíveis, e lemos eles novamente dentro do OMAP. Por enquanto, o arquivo com os marcadores com desvio na segregação a gente deixou de lado, a gente vai voltar a trabalhar com eles mais para frente. Fazendo a leitura dos marcadores sem desvio na segregação, então, pode-se ver, aqui mantém-se o número de indivíduos, e aí o número de marcadores agora cai para 356. Lembrando que foram 62 marcadores que tiveram desvio na segregação. Então, essas informações dá para ler tudo na página do GitHub. E, bom, iniciando a construção do mapa, o primeiro passo, a gente vai
ter que definir um LOD e a gente vai utilizar o LOD sugerido, que é através dessa função aqui, e depois seguir com a análise de 2 pontos entre os marcadores, para estimar as frações de recombinação. E, posteriormente, permitir formar os grupos de ligação através do MakeSec e do group. E interessante notar que foram formados 14 grupos de ligação, o que fica idêntico ao número obtido pelos outros autores do artigo anterior. Vale ressaltar que esse número também é o número de cromossomos da espécie em questão. Seria 14 também. Mas o que a gente vai ver é que N é igual a 14, 2N28. Isso. E o que a gente vai ver é que mesmo sendo 14, a gente vai ter que fazer uma boa manipulação, porque vai ser necessário. A gente já vai mostrar. Então, num primeiro momento, para visualizar como que seria a ordenação desses marcadores dentro dos grupos, a gente rodou um algoritmo mais simples, que é um teste de 2 pontos, baseado em 2 pontos, que seria o RCD, e só para dar uma visualizada inicial. E nele a gente já pode perceber, como por exemplo, o grupo 3, ele estabelece um padrão no heatmap que fica evidenciado que, muito provavelmente, na verdade, trata-se de outros 3 grupos, né? Então teria um grupo maior aí em cima, um grupo mediano, na região mediana, e no finalzinho pode ser que seja outro. Só pelo RCD a gente já consegue evidenciar isso, mas a gente pode fazer outros testes para ter certeza. E como o conjunto de dados não é tão grande, a gente fez também a cadeia de Markov, ordenando todos os marcadores e partindo por 2 linhas, utilizando o algoritmo force e o safe. O algoritmo force, ele vai colocar todos os marcadores, independente da qualidade que esteja o ordenamento deles. O safe, se algum marcador não estiver atrapalhando muito o mapa, ele vai deixar fora da análise. E depois, mais pra frente, a gente vai utilizar ou o force ou o safe e manipulando os marcadores, tirando e colocando de volta para ver se realmente eles estão nesse grupo. Bom, e aqui um exemplo, a gente vai ter a avaliação individual de cada grupo formado, a gente vai observar os gráficos formados pela cadeia de Markov e vamos pegar aquele exemplo mostrado no RCD. Esse aqui é aquele grupo que a gente mostrou lá em cima do RCD, que provavelmente vai dar origem a 3 outros grupos. E então aqui a gente fez aquilo lá que a gente descreveu, pegou o objeto da página principal lá, a gente carregou ele aqui e depois a gente leu novamente os dados só para rodar esses arquivos são todos feitos no R Markdown, então a gente compila ele direto, então a gente vai carregar ele todas as vezes, toda a nova página. Isso, e como são análises separadas, a gente preferiu fazer scripts separados para cada grupo, porque são decisões diferentes que são tomadas, então dá uma independência melhor entre eles. Mas na página anterior você pode acessar todas as páginas para cada um dos grupos. E, então aí a gente fez a diferença entre o force e o safe, lembrando que na cadeia de Markov a gente rodou as 2 possibilidades. Então, para esse grupo, foram 69 marcadores que entraram no force, mas no safe eles ficaram de fora. Então, a cadeia considerou que seria arriscado colocar eles ali. E seguindo depois, a gente teve uma ideia de sempre tomar como base a informação do mapa já publicado, para se ter uma ideia dos grupos de ligação, se estava coerente ou não. Então, foi montada uma tabela, uma planilha, que tinha o nome de cada marcador no mapa antigo, e depois o que a gente fez foi verificar o seguinte: dado esse grupo de ligação, em qual grupo de ligação do mapa antigo estavam os marcadores? Então, essa função permitiu isso. Então, o que a gente pegou? O grupo 3, que é aquele que a gente percebeu que haveriam outros 3 grupos dentro, e procurou nos grupos de ligação do mapa antigo. Então, dá para ver que tem marcadores aqui, no grupo 3, no grupo 7 e também no grupo 10. Então, isso confirma a nossa hipótese que, lá desde o RCD, que esse grupo daria origem a 3 outros. A partir disso, a gente separou esse grupo em outros 3
e continua verificando se havia necessidade de separação ou união de outros grupos. Então, esse daí é o heatmap gerado a partir da cadeia, não do RCD. E por ele, a gente definiu quais marcadores deveriam estar em cada um dos 3 outros grupos. Definindo conjuntos de marcadores, qual seria o primeiro conjunto, daqui até aqui, daqui até aqui. Isso foi um critério nosso que a gente foi percebendo, verificando, claro, a maioria dos marcadores em qual grupo de ligação do mapa antigo. E a cada momento que a gente separou os marcadores, a gente comparou novamente com o mapa de referência, né, já publicado, para verificar se aqueles marcadores estavam realmente nos grupos que a gente achava que eles estariam. Por exemplo, aqui, que supunha-se que ele estivesse no 10 e realmente aqui vários marcadores estavam no 10 antigo mesmo. E no 3 também, e o outro no 7, né? Sim. E bom, aí a gente começou o trabalho em cada grupo individualmente, os subgrupos, né? A gente pegou a primeira sequência, né, e fez novamente o ordenamento com a função orderSec, que vai aplicar a cadeia, e gerou esse primeiro heatmap que ainda vai ser trabalhado. A gente deu uma olhada nele para ver quais marcadores poderiam ser retirados para melhorar o mapa. Então a gente tirou alguns marcadores que a gente considerou duvidosos e rodou a cadeia de novo para reordená-los, e a gente pode observar aí que já ficou bem melhor, mas está com poucos marcadores. Então o que a gente tenta fazer em seguida é inserir novamente os marcadores que a gente retirou para ver se algum pode melhorar ou adicionar informações no nosso mapa. Então aí a gente vai adicionando um a um, e daí vocês podem perceber que vai aumentando o tamanho do grupo e vai mantendo, e a gente procura manter o padrão de gradiente no heatmap. E isso foi feito para os demais grupos também, aqui que seria referente ao grupo 10 antigo. Então, no primeiro momento a gente gerou ele e buscamos ali os marcadores que não faziam sentido para a gente, removemos eles e depois tentamos inseri-los novamente. E aí para o último grupo. Só um detalhe que é importante notar: alguns gráficos eles pode aparecer uma coloração um pouco mais distoante, mas é importante sempre levar em conta a escala da legenda de fração de recombinação. A gente pode mostrar E além disso, a gente usou outros critérios, não só o heatmap, mas a gente também observou o quanto o marcador inserido aumentava no grupo de ligação, o tamanho, né? E também a verossimilhança. E a gente fez isso para vários outros grupos, para todos os grupos, né? A gente foi fazendo isso individualmente para cada um e pode ser acessado nesses links aí, que vai dar origem a outras páginas. E só como exemplo comentado, alguns grupos que tinham poucos marcadores, como é o caso do 10, a gente decidiu em primeiro momento não ter tanta atenção, a fração de recombinação entre eles estava adequada, para tentar colocar em análises posteriores. E um passo importante que foi tomado a seguir foi comparar aonde esses grupos que nós encontramos se encaixavam era semelhante com o mapa de ligação encontrado no artigo. E nisso a gente reparou que, em comparação ao mapa já publicado, o grupo 1 novo, o grupo 3 que encontramos, ele se dividia em 3 conjuntos, tanto no 1 como no 7 e no 10, como acabamos de comentar. Além disso, os grupos que achamos, o 1 e o 13, eles correspondiam ao grupo 1 do mapa já publicado, assim como os grupos que encontramos 9 e 14 correspondiam ao grupo 14 do mapa já publicado. Então, a partir disso, decidimos que teriam marcadores compatíveis seriam unidos. E aqui a gente vai exemplificar. Aqui união entre os grupos 1 e 13. Também verificando da mesma maneira a posição. Aí aqui nós já juntamos os dois grupos. E aí... Só uma questão.
como a gente também adotou um critério um pouco diferente, que a gente foi um pouco mais restritivo em função do LOD. Por quê? Porque a gente queria que, como a gente já estava supondo que eles formassem um grupo, a gente usou um LOD que permitia eles agrupassem em um grupo somente. A gente foi menos restritivo. A gente ali, no caso, a gente usou um LOD de 4.1. Um pouco mais baixo, que era sugerido, era 5 e... 5 e alguma coisa. E essa funçãozinha vai fazer, assim como a gente fez anteriormente, vai comparar essa sequência e jogar contra a referência, né? E como a gente esperava que o 1 e o 13 fosse referente ao grupo de ligação antigo, aqui dá para perceber mesmo que os marcadores estão realmente nesse grupo. Em todos os outros não estão presentes. Não estão presentes. Então a gente usou a cadeia de a gente juntou, né, os marcadores dos dois grupos e utilizou a cadeia de Markov para ordenar eles. E gerou esse gráfico, e a gente fez a mesma coisa que a gente tem feito com os outros grupos. Retiramos os que a gente considerou duvidosos e colocamos de volta. Tem uma outra função que também pode ser usada para verificar o ordenamento, que chama Ripple. E às vezes a gente utilizou isso para saber se era realmente a melhor ordem que a gente estava colocando. E, embora a cadeia de Markov já faça isso muito bem. Em relação ao 14 e 9, que a gente imaginava que era do grupo 14, a mesma resposta. Os marcadores todos do grupo 14 antigo, não todos, né, mas tinha uma correspondência dos grupos novos com o antigo. Quando juntou, formou um gradiente interessante no heatmap. E aqui a gente ficou na dúvida em relação ao marcador. Mas aí a gente, como a gente não disponibilizava de muitos marcadores, a gente pensou em mantê-lo e depois tentar inserir os outros marcadores com desvio de segregação, ver como se comportava, dependendo do resultado, retirava o marcador posteriormente. Então a gente vai utilizar aquele arquivo que a gente deixou de lado até então, né, aqueles com desvio na segregação. E é importante aqui que o porquê que a gente fez essa separação de arquivos e não indexou dentro do mesmo arquivo. Porque agora a gente não precisa mudar o número de referência para cada marcador do mapa. Porque nós já temos um mapa prévio construído e agora a gente vai inserir novos. E se a gente fosse buscar no meio dos marcadores, se os marcadores com segregação estivessem no meio do arquivo, a gente ia se bagunçar na hora de montar o mapa de novo. Seria muito difícil achar uma ordem mais adequada, teria que fazer várias conversões qual que é a ordem do mapa antigo, do mapa novo, a numeração. Então a Combine on Map permite daí juntar, se você já tem os marcadores utilizados no mapa antigo, já identificados, ele coloca novos identificadores para aqueles marcadores que entraram. De forma que o nosso arquivo agora e o nosso objeto OnMap, ele vai ter os últimos marcadores com desvio na segregação, que vai ser aí no caso do 357 até o 418. E só ressaltando um pouquinho, eu falei identificação, mas na verdade é identificado com um número, o marcador, né? Não é alterado o nome dele em momento algum. E só falando em nome também, agora o nome dos grupos de ligação são correspondentes ao artigo publicado. Sim, quando a gente se referia ao grupo 1, é realmente o grupo 1 do mapa de referência. E a gente fez uma lista, né, com todos os grupos que já foram montados anteriormente. Para formar o mapa de ligação. E depois a gente falou, vamos agrupar os marcadores com desvio de segregação em cada um dos grupos obtidos. Sim, individualmente. Então a gente já tinha o grupo 1 formado, a gente pegou todos os marcadores com desvio de segregação e tentou agrupar com esse único. E a gente fez isso com todos. E aí o interessante é que para cada grupo de ligação, ele obteve vários grupos dentro. E a gente avaliou os outros grupos formados também, mas de forma geral, o primeiro grupo, que é o maior, ele é o que conteria a grande quantidade dos marcadores, e por isso ele foi mantido. Então, esse aí a gente verificou se os marcadores que a gente tinha anteriormente estavam no grupo 1 formado, e em seguida a gente fez isso para o grupo 2 e verificou que não tinha nenhum dos nossos marcadores. Não tem. E como a gente pegou o mesmo conjunto de dados de marcadores que desviaram na segregação e comparou com todos os outros,
podia ser que alguns marcadores tivessem mais de um grupo. Tivessem agrupado em mais de um grupo. E aí a gente teria que verificar, retirar manualmente, ver qual grupo se encaixava melhor. Mas antes disso a gente falou, vamos ver se tem algum marcador que ele está em mais de um grupo. Fazendo isso para todos. Foi visto que não. Na verdade, eles não se repetiam entre grupos, não. E lembrando... Uma coisa interessante também, que cada marcador ele conseguia encaixar bem em cada grupo. Os grupos, a reunião de marcadores entre si, agrupava bem também com o grupo de ligação que foi formado. Não seriam casos isolados. E lembrando que essa análise foi interessante, que a gente sempre comparava com o mapa antigo, para se ter uma ideia, e às vezes batia a proximidade entre marcadores, os que estavam com desvio, ficar próximo de outro. Foi interessante. E depois a próxima parte foi reconstruir os grupos de ligação para o novo conjunto de dados. Então, a única coisa que a gente fez aí foi pegar a sequência que a gente já tinha, né, dos marcadores, e construir ele em cima do novo objeto.map, porque cada vez que a gente chama sequências, ele recupera o objeto.map, então estava dando uma incompatibilidade entre os objetos, simplesmente por questão de manipulação. Isso. E depois a gente vai adicionar os marcadores com desvio de segregação em cada um dos grupos e fazer a mesma avaliação dos heatmaps novamente, comprimento do mapa e a verossimilhança. Então esse aí é para o grupo 1, né? Isso. Sendo que no caso adicionava um marcador por vez, de modo geral, e avaliava se havia uma melhora ou não na qualidade do mapa. Isso. E aqui a gente só colocou aqueles que foram considerados que sim, deu uma melhoria para o mapa, eles foram mantidos. Nos outros casos a gente não mostrou porque senão ficariam muitos gráficos. É muito extenso. Isso. E depois, da mesma maneira, se a gente tinha ideia, colocou, melhorou, mas tem algum marcador duvidoso ainda, como tinha dito na análise, ele poderia ser retirado nessa etapa que não teria problema. E aí, esse arquivo está bastante extenso, a gente colocou todos os grupos no mesmo arquivo, então aí tem o LG1, o LG2, é interessante, volta em cima, que vai mudar um pouco. Nós sabemos. No LG2 aí, por exemplo, é o mesmo grupo de ligação ordenado da mesma forma, mas o tamanho dele ali embaixo, entre ele feito anteriormente com o outro conjunto de dados, sem o desvio da segregação, em comparação com esse conjunto de dados que está maior, né, que é o total de marcadores, ou seja, com os marcadores com desvio da segregação, tem uma alteração no tamanho e na verossimilhança. E a gente achou que isso acontece por causa do tamanho, inclusive por causa do tamanho dos dados, né, da quantidade de marcadores. E é importante ressaltar que a ordem não foi alterada. Sim. Que a gente conferiu mesmo se era mantido, meio que manualmente para alguns grupos, sempre conferindo cada um deles se não tinha nenhuma incompatibilidade. Essa alteração provavelmente acontece que a gente altera o limiar, né, do LOD e da fração de recomendação conforme o tamanho da amostra, quantidade de marcadores. Aqui todos os exemplos. Tiveram alguns grupos que nenhum marcador com desvio da segregação agruparam, como por exemplo desse 9, do 8 também, e do 7, então eles não foram alterados. E alguns exemplos mais interessantes, que ao invés de adicionar marcadores, quando a gente viu que um grupo era formado com muitos marcadores com desvio de segregação, ou seja, esses marcadores novos, a gente tentou ordenar novamente todo o grupo e até que saíram uns resultados bem interessantes, bem consistente até esse grupo. Esse mesmo resultado acho que foi verificado para o grupo 14. E aí a gente, aqui nesse caso... Teve um aí que saiu do esperado e a gente removeu ele. E ficou assim. E depois salvamos todas as informações. Numa única lista. Que aí passa a ser um novo mapa.
e depois obtendo as distâncias de Kosambi, usando a função de Kosambi para obter a distância em Circuit-Morgan a partir das relações de recombinação, que isso é muito importante para preparar para a figura do map chart, que permite ver todos os grupos de ligação, todos juntos, e a distância entre os marcadores. Depois foi feita uma funçãozinha para transformar a lista que a gente acabou de fazer lá em cima com todos os grupos de ligação no arquivo de entrada para o map chart. Então, rodando aí a função, a gente gerou esse arquivo, map chart file, e usamos isso de entrada no map chart e coletamos as figuras, que vai estar a seguir. Aqui, aí é só uma imagem com todos os grupos. E o heatmap final, né, de todos eles, como eles ficaram. E lembrando que estava escrito ali no finalzinho que foram 332 marcadores que entraram no mapa. Foi uma porcentagem em relação ao total acima de 80%, que a gente considera uma porcentagem alta, bem significativa, tendo um bom ajuste dos marcadores para a construção do mapa. Lembrando que o outro mapa construído já publicado tinha 184 marcadores. E aqui os grupos de ligação formados. Essa figura que saiu do map chart, e ela posiciona ali a distância, a posição em Centimorgan e o nome do marcador. E marcadores muito próximos, por exemplo, são colocados na mesma linha. E é interessante comentar que a ordem dos marcadores no mapa que nós construímos foi foi praticamente idêntica, mas semelhante do encontrado na publicação, com apenas alguma inversão de alguns marcadores próximos. E alguns que a gente precisou retirar. Exato. Porque verificou que no heatmap ou também aumentava o tamanho do mapa, diminuía muito a verossimilhança, então por isso foram retirados. Normalmente eles se encontravam nas extremidades também dos cromossomos, a gente vai observar isso. Então, preferimos retirar para deixá-los assim. Todos essas páginas com todas as análises estão disponíveis online. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo.